hoje estamos aqui com uma convidada especial, a minha amiga Juliane Lattanzi, que já fizemos live conjuntas. Na outra live no YouTube, ela estava apenas com a voz, mas hoje a gente trouxe a presença dela. E para você que está aqui no Instagram, seja bem-vindo, que eu estarei convidando a minha amiga Juliane aqui para fazer parte da nossa noite incrível. Hoje você vai ganhar por estar aqui um momento de reflexão. Observe os resultados que você tem na sua vida, no seu relacionamento e na sua família, e observe o quanto você está repetindo os mesmos padrões que os seus pais. Às vezes, você entra em conflito com o seu cônjuge e pode perceber que o mesmo problema que você tem na sua casa é o problema que você viu na casa da sua sogra, do seu sogro. E hoje você vai entender por que isso acontece, como isso acontece, de forma visível nos resultados, mas você, às vezes, de forma invisível, nem percebe, porque tudo isso está apenas no inconsciente, uma repetição de padrão. Então, seja bem-vinda, minha amiga Juliane. Chegou o momento de você se apresentar aqui para o nosso público. Vamos dar boas-vindas a quem está chegando aqui. Vamos acenar aqui para o... Nossa, vamos ver aqui. O Esfercil, que nome chique. A Julita, seja bem-vinda. A Nara. Vamos dar o nosso boa noite para quem está aqui no YouTube também. Deixe o seu likezinho, o seu comentário e também mande um coraçãozinho para que a gente saiba que você está gostando desse conteúdo. Então, Juliane, com você, se apresentando para quem ainda não te conhece aqui no nosso canal, no YouTube e também no Instagram. Seja bem-vinda! Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juliane Lattanzi e é um prazer estar aqui hoje dividindo a live na companhia da Lenice. Eu sou Juliane Lattanzi, genealogista, especialista em psicogenealogia e em constelações familiares. E me dedico ao estudo do impacto dos nossos familiares sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas e, principalmente, como tema da noite, dos nossos relacionamentos. E hoje muito obrigada pelo convite, né? Só queria saber se todos estão me ouvindo bem. Pessoal do Instagram, o áudio tá ok para vocês? Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês puderem sinalizar aí que estão ouvindo, seria muito bom ter esse retorno de vocês. Então, nós convidamos a Juliane hoje para falar sobre esse tema, porque, de certa forma, a Juliane, como dizia, que é genealogista, então ela trabalha essa parte invisível, ou melhor, como dizia ela, na raiz do problema, trazendo um especialista para ajudar você a entender os seus resultados, porque os seus relacionamentos não dão certo nessa repetição de padrão. Então, Juliana, você poderia colocar para a gente aqui como que isso acontece e por que a gente não percebe de forma visível essa repetição do padrão? Você pode compartilhar com a gente aí? Lógico. Lenice, essa repetição, ela vem muito, assim, desde os nossos primórdios. Assim como nós recebemos todas as características físicas, né, da nossa aparência, nosso tom de pele, o nosso estilo de cabelo, formato dos olhos, a nossa estatura, nós também herdamos características comportamentais, emocionais e psíquicas, porque essas experiências de vidas dos nossos antepassados, elas vêm para a gente como forma de herança, uma herança transgeracional. Essa informação vem no nosso DNA e nós também acessamos através do inconsciente coletivo familiar. Mas a gente, quando é criança, a gente aprende por modelagem. Então, desde pequenos, quando a gente vê o relacionamento dos nossos pais, né, ou de quem nos cria, a gente vai prestando atenção e, como esponjinhas, nós vamos absorvendo toda aquela experiência de vida. Então, quem tem o papai e a mamãe com relação bem conflituosa, com brigas, desentendimento, tem uma grande propensão de repetir o mesmo padrão de relacionamento. E, como você sabe, semelhante atrai semelhante.
E a gente acaba atraindo para a nossa vida pessoas com o mesmo padrão de comportamento, que tiveram histórias muito parecidas dentro da sua família. Então, quando há o encontro de duas almas, né, um homem e uma mulher, se cruzam, começam a ter um relacionamento, e isso depois acaba se desenvolvendo para uma relação conjugal, você não casa só com aquela pessoa. Você, mulher, não está casando só com o homem da sua vida, mas você casa com a família inteira. E você, homem, não está só casando com a mulher da sua vida. Você casa com a família toda. E por mais que você não se relacione diretamente com os sogros, né, com o sogro, com sogra, você também traz essas pessoas para dentro da sua casa, porque a sua esposa, o seu marido, é 50% pai, é 50% mãe, traz também da criação dos avós, dos bisavós e assim por diante. Então, por isso, a importância da gente ser o protagonista da nossa vida. Porque quando a gente não está no comando, presente, no presente momento, a gente assume essa programação que vem instalada no nosso software familiar. E a gente começa a repetir esses padrões familiares. Muitas pessoas não tiveram o melhor dos padrões de relacionamento. E para aí traz todo o conflito, né, para dentro do seu casamento, trazendo também as brigas, os desajustes que os pais vivenciaram, essa pessoa repete e implementa na vida dela. Então, quando você casa com alguém ou se relaciona com alguém, você também está se relacionando com todo o histórico familiar dela. E agora eu passo a bola para você, Luiz. Eu gostei da frase quando você fala que 50% é os seus pais. Eu falo que quando você rejeita a família de onde ele veio, seja o avô ou a avó, você acaba rejeitando 25% dos seus filhos. Porque o seu cônjuge é 50%. E 25% é cada filho, é de cada pai ou mãe. Então, quando você entende que rejeitar de onde veio a família de origem do seu cônjuge, às vezes é rejeitar a família que você está construindo. E quando você procura rejeitar, mesmo que seja de forma inconsciente, você está mexendo num sistema excluindo elementos da família. E o que acontece quando se exclui o elemento? É uma confusão na certa. E essa é a especialidade da Juliana. Então, vou deixar ela falar de novo aí. Exatamente, porque a exclusão, ela traz um desequilíbrio. Todo mundo tem direito de pertencer à sua família. E quando a gente... Opa, tá dando um eco aqui. Tudo bem aí? Eu tirei o fone. Tá. Porque tá dando eco para mim. Deu um retorno. Como é que tá aí? Agora tá tudo bem. Tá dando eco para mim. O que será? Vamos lá. O meu tá no mudo, só tô com isso. Como é que tá aí pro pessoal? Vamos perguntar para o público? Gente, vocês estão ouvindo bem? Está com eco? Alguém colocou aqui, sim. O som da Lenice está com eco. Faz um teste. Ao vivo se vira nos 30. Eu estou ouvindo o eco do meu som no Instagram. Então, vou deixar você falar mais para não dar tanto eco. Então, a bola com você aí. Mas eu não quero excluir você, muito pelo contrário. Aqui todas nós pertencemos. Mas é exatamente, nada no universo é por acaso. É porque você tem uma mensagem para ser entregue hoje e por isso que está dando eco. Então, eu vou deixar você falando aí para não atrapalhar os ouvidos e as pessoas não saírem da nossa live, porque o conteúdo é muito bom. Então, vamos lá. Estávamos falando sobre a questão da exclusão. Então, quando você exclui alguém da sua família,
ou você exclui o seu cônjuge, ou você exclui os pais do seu cônjuge, né? Você está causando uma exclusão, você causa todo um emaranhamento nessa família, porque todos nós temos o direito de pertencer. As constelações familiares, para quem não conhece, é uma filosofia de vida, ela é uma terapia familiar breve, e é também, eu digo que a definição simples de constelação, Lenice, é a arte do bom relacionamento. Porque o foco das constelações familiares é o relacionamento familiar. Porque quando há desequilíbrio no relacionamento, causa desordem. A constelação familiar, ela prima pelo amor. Mas o amor ele tem que estar em equilíbrio. O amor não pode estar nem em déficit, nem em excesso. Não pode estar nem pouco, nem muito. É como uma grande balança. Tanto que as leis da constelação, a gente conhece como as leis do amor, as ordens do amor. Então, a primeira lei do amor é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer a um clã familiar. Então, quando você se exclui ou exclui alguém da família, você traz um desequilíbrio, não só para você com aquela pessoa, mas para todo o sistema familiar. Por quê? Nós não somos indivíduos aleatórios. Nós fazemos parte de uma grande família, de um sistema familiar. É como se todos nós andássemos com um fiozinho de nylon amarrado na nossa cintura. Então, eu tenho um fiozinho que me liga ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, aos meus filhos. E, ao eu me movimentar no tabuleiro da vida, eu movimento todas essas peças. Essas peças são quem? Os familiares. Então, não existe um passo que você dê na sua vida que você não mexa com essas outras pessoas, com esses outros membros. Tudo que você faz impacta direta ou indiretamente na sua família. Então, mesmo que você more longe, que você nunca mais tenha falado, tudo que você faz impacta neles também. Porque não existe tempo nem espaço. E somos mais do que laços de sangue. Somos energia, somos vibração. E assim como a música ressoa e emite a sua frequência, a sua vibração, assim somos nós. Nós temos assinatura energética, nós temos uma assinatura vibracional que impacta em todos do nosso sistema familiar. Então, ao excluir alguém da sua família, seja o seu cônjuge, seja a sua sogra, o seu sogro, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, ou mesmo o seu filho, né? Porque pais e filhos também entram em conflito. Inclusive, né, Lenice, era muito comum, tempos atrás, a questão dos desertores, né? Do pai falar, você não é mais meu filho de agora em diante, você é um desertor, eu te renego como filho, ou vice-versa, o filho renegar o pai ou a mãe. E isso traz todo um desequilíbrio para a família. Inclusive, antigamente se usava muito essa expressão maldição de família. Maldição de família nada mais era do que um grande desequilíbrio naquele sistema familiar e que impactava e impacta ao longo das gerações. Porque o que acontece na nossa vida não afeta só o nosso filho. Daqui a pouco vai afetar os netos, bisnetos. Existe esse padrão de repetição familiar. E como é que a gente quebra esse padrão, Juliane? Como é que a gente quebra essa maldição? Quando algum membro da família para olhar essa questão e trazer luz e a inclusão de toda essa desordem. Então, uma das leis é o pertencimento. A outra lei diz respeito à hierarquia. Pai e mãe são maiores, porque eles vieram primeiro e nos deram a vida. A gente não nasce sem pai e mãe. Tem que ter um homem ou uma mulher para gerar uma criança. Você pode até ser criado só pela sua mãe, só pelo seu pai, por duas mulheres, por dois homens, mas para haver a criação, teve que ter um pai e uma mãe para gerar a semente que é você. E somos como frutos. Eu faço uma comparação, somos como uma maçã.
Mas, ao olhar para a macieira, reconhecemos as nossas origens, as nossas raízes, e levamos dentro da gente sementes. E assim semeamos o mundo. Mas dentro dessa semente, ela carrega várias macieiras, que darão mais e mais e mais frutos. Então, nós somos sementes da vitória. E essa é uma mensagem que eu faço questão de passar para todos vocês. Não há ninguém nessa face da terra que não nasceu fruto do amor e que não seja a imagem e a semelhança de Deus. Então você é perfeita, você é linda, você é plena, você pode realizar tudo o que você tem direito. Mas você também pode se desvencilhar de todo esse padrão de repetição, de toda essa série de crenças limitantes que você carrega, porque você absorveu da sua criação e dos exemplos que você viu dos seus pais. E não poderia deixar de falar também da terceira lei do amor, que é a lei do equilíbrio de troca, que a gente também chama de dar e receber. Na vida é uma grande balança. E a gente tem que equiparar o que a gente dá e o que a gente recebe. A gente não pode dar só dar e nem pode só ficar recebendo, porque você causa uma descompensação. Quando você invade a vida de outra pessoa, por exemplo, querendo dar conselhos ou falando assim, eu quero ajudar essa pessoa. Ajude só quem queira ser ajudado. Porque se você se intromete na vida do seu familiar, ou mesmo de um amigo, de um colega de trabalho, você, de forma inconsciente, está menosprezando aquela pessoa. Você está chamando ela de incapaz, que ela não é capaz de resolver as próprias pendências. E isso causa nela um sentimento de inferioridade. É por isso que muitas vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já vivenciaram uma situação dessa. Poxa, eu ajudei tanto uma amiga, ou tanto um primo, minha irmã, e foi me deu uma punhalada nas costas, foi e me passou a rasteira. Acontece. Sabe por quê? Você estava se posicionando como grande demais perante essa pessoa. Lógico que a sua intenção era nobre, você não fez isso querendo ser arrogante, ofender, mas de forma inconsciente você se colocou como muito grande perante essa pessoa e essa pessoa se sentiu muito pressionada, menosprezada. Quando alguém é grande demais, a gente passa uma rasteira para ficar menor e a gente ficar de igual para igual. Então é por isso que acontecem essas séries de desequilíbrios, tanto dentro do casamento, dentro da família como um todo e com os amigos. E como a nossa família é um reflexo da nossa família de origem é pai e mãe. E depois de um tempo, nós nos tornamos pais e mães, né? A gente tende a repetir as mesmas coisas que a gente via dentro da nossa casa. Vai ser tudo igualzinho? Pode falar. Vou falar um pouco da época, mas vai complementar. E aí tem um relacionamento que você falava dessa lei da descompensação. Quando um cônjuge só dá e o outro só recebe, começa a haver um distanciamento, até que a corda arrebenta. Quem só recebe de forma inconsciente se sente em débito. Mas o consciente e o inconsciente possuem uma barreira, um bloqueio que o consciente não é capaz de enxergar. Porque dentro desse cônjuge que só recebe, existe uma criança que não cresceu. E quem quer ser cuidado é a criança. Quem quer receber é a criança. Adulto dá na mesma medida. Então, para você que hoje está num relacionamento onde você só recebe, você precisa começar a dar. Quando você só dá, você tem que aceitar e sentir-se merecedor do receber. Você não nasceu para somente servir. Você precisa servir e ser servido. A lei do relacionamento, do casamento, é claro.
Hoje eu, amanhã você. Hoje eu te guio, amanhã você me guia. Hoje eu te ajudo, amanhã você. Porque, caso contrário, o equilíbrio começa a afastar. E sempre que houver um desequilíbrio na balança, o pêndulo cai para a base mais fraca. Perfeito. E quem é você na relação? Perfeito. Fora as questões, Lenice, das projeções. Muito cônjuge projeta no outro a figura do pai e da mãe. Então tem gente, né? Vou dar um exemplo. A mulher casa, tem o marido e depois começa a projetar no marido a figura do pai. Ou da falta do pai que ela não teve, ou dos conflitos que ela tinha, uma relação muito conflituosa com o pai, começa a projetar e replicar tudo no marido. Então, qualquer coisinha que o marido faça que remeta àquela memória do pai, já é assunto para o quebra-pau. Porque ela não está olhando para o marido, ela está projetando o pai. E também o homem que projeta na esposa, né, a mãe. Então, no fundo, você não está casado com a sua mulher, você está casado com a mãe, você está casado com o pai, que também é uma série de desavenças, né? Brigas e confusões por não identificar a real pessoa ali. Como a Lenice comentou, tem aquela criança ferida dentro dela, com aquelas questões que passou na infância, e começa a fazer pirraça, começa a chamar atenção, querer a atenção que ela gostaria de ter recebido na infância, projetando no cônjuge a figura ou do pai ou da mãe. Não é mesmo, Lenice? E aí você levanta uma questão que eu falo muito. E às vezes, quando a gente fala, a pessoa regala os olhos. E talvez você que vai ouvir agora também. Então, não dê muita atenção para o meu som de eco, mas ouça a mensagem que eu tenho para trazer para você. Como a Juliana falou, às vezes tem o cônjuge que projeta no outro um pai ou uma mãe. E eu pergunto, como que um filho vai para a cama com o pai ou com a mãe? E depois, a pergunta, de onde vem a dor de cabeça da mulher? Esse é o tema da nossa próxima live aí na semana que vem. Então, fique ligado com a gente aí, que nós vamos abordar esse tema, trazendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais essa questão da Juliana, falando sobre o meu cônjuge, ou eu ver no cônjuge a figura paterna ou materna. Então, pode continuar aí. Tem muita dessa questão da projeção, né? Na vida, existe o que é real, o que é, vamos dizer, distorção, né? Muitas pessoas vivem uma distorção, que é uma ilusão. Ela começa a criar uma realidade paralela na sua mente e começa a vivenciar isso e achar que isso é o real. Então, ela faz uma confusão de uma vida imaginária, achando que aquilo é a realidade. E isso começa a trazer uma série de desavenças. Lembra que eu falei? Quando a gente não está no nosso devido lugar, ocorrem os emaranhamentos familiares. Então, se eu casei com alguém, eu sou a mulher dessa relação. E o meu marido tem que ser o homem da relação. E não o meu pai ou a minha mãe. Eu tenho pai e tenho mãe. Eu não vou casar com pai e mãe. A gente escolhe alguém porque ama, porque quer estar junto, constituir uma nova família, um companheirismo. E no início tudo são flores. E por que vai se perdendo ao longo dos tempos? Ou porque você viveu uma ilusão, essa pessoa desde o início já não era aquela pessoa que você projetava. Você criou um mundo ilusório, achando que aquela pessoa te complementava, e depois com o tempo falou, não, estou desapontado. Não, aquela pessoa sempre foi daquele jeito. Você que se iludia. Nossa. Mesmo, né? Tem muito essa questão da ilusão. Aí depois de um tempo, ai, meu marido não é mais o mesmo, não me trata como eu me tratava antes. Será que não trata? Ou você que estava tão apaixonada e fantasiava e fazia de tudo e agora se cansou
e caiu o véu da realidade sobre os seus olhos. E você parou de viver naquele mundo da fantasia. E da ilusão da criança que criava um mundo na sua cabeça. Perfeito, assim como você falou, a criança, né, que tem essa questão, assim, esse poder do lúdico de criar, de inventar, de criar histórias, né? A gente também vivencia isso. Porque, apesar de nos tornarmos adultos, nós sempre carregamos a nossa criança interior. E a maioria de nós, eu até ouso falar, todos nós temos uma criança interior ferida. Nós carregamos uma criança que vem cheia de feridas e que feridas precisam ser vistas e tratadas. E a maioria das pessoas não sabe. E ao invés de cuidar dessa criança, elas sufocam a criança, querendo calar a criança interior que existe dentro da gente. E isso só traz mais sofrimento. Vai manifestar somatizações de saúde, vai trazer distúrbios emocionais, vai trazer mais conflitos de relacionamento. E aí, Juliane, você traz uma questão bem legal que fala dessa questão da criança ferida, só que nós ferimos os nossos filhos na mesma forma que os nossos pais nos feriam, e nós não damos conta. Nós repetimos as mesmas dores, as mesmas falas, muitas vezes, que as nossas mães falavam, e que na época nos feriam. E hoje a gente fere os nossos filhos. Lenice, a gente repete os padrões. E é interessante, mesmo aquelas pessoas que falam, eu nunca vou ser como meu pai, eu nunca vou ser como minha mãe, que tem muitas pessoas, né, que falam assim, eu vou ser o oposto. Mas engraçado, o oposto também é uma lealdade invisível no polo inverso. Porque é como se fosse uma pilha, né? Tem o lado positivo e o lado negativo das coisas. Você tem que achar o meio termo. A gente não pode ir para os extremos. A vida não é um extremo, é o caminho do meio. Então, quando você vem querendo agir na polaridade inversa, você está na mesma frequência, só que na frequência invertida. E isso também não é bom. Você está preso a um padrão familiar invertido. Você tem que olhar para essa questão, reconhecer, tudo bem, a forma como seu pai ou sua mãe teve um determinado comportamento na sua criação que você não gostou e que você gostaria de fazer diferente com seus filhos, você hoje tem essa oportunidade. Você pode fazer o que você quiser. Você não tem que fazer as mesmas coisas que os seus pais fizeram, mas entender que eles fizeram o melhor que eles puderam. Porque quando você volta assim, quando você volta esse filme, vamos fazer assim uma logística reversa, né? Vai voltando o filme. Como é que foi a criação do seu pai e da sua mãe? O que seus avós puderam proporcionar para eles? O que seus avós falavam para eles? Eles eram carinhosos? Falavam que amavam? Ou também eram duros, fechados? Outra coisa, muitos pais cobravam dos filhos com a intenção que esses filhos crescessem, superassem as adversidades, tivessem condições melhores do que eles tiveram. Porque a grande maioria de nós é descendente de povos que eram escravos, índios, imigrantes que vieram fugidos da guerra, de fome, que passaram muita dificuldade. Então, todos os pais desejam melhor para os filhos, que os filhos possam ter melhores oportunidades, mais estudos, né? Condição financeira melhor. E muito das cobranças que eles tiveram com a gente foi para nos dar o melhor, mas nem sempre foi equilibrado, porque era tanta exigência, era tanta cobrança, que muitas vezes isso sufocava. Ao mesmo tempo que atenção demais, mimar demais, também estraga. Não pode ser o extremo. Tem que ser equilibrado, tem que ir pelo caminho do meio. E é exatamente isso que você fala, Juliane, que a gente às vezes não quer ir pelo caminho do meio, porque ele é o mais fácil e todo mundo está nele. Ou o contrário.
A gente não quer ir pelo caminho mais difícil. O caminho, eu considero assim, as pessoas andam no caminho mais fácil, aqueles que elas conhecem. É por isso que elas repetem os padrões. Eu já conheço, isso já é familiar, portanto, eu sei o resultado final. Fazer o novo, por que as pessoas têm medo do novo? Têm medo de mudar? Porque não sabe o que tem por trás. Então, vai gastar mais energia. Aí a gente vem até para uma própria explicação dos cérebros, né? O cérebro reptiliano, que quer conservar toda uma energia. Então, eu não quero dispersar energia. Eu vou fazer aquilo que eu já conheço, que tá tudo bem. Só que o mais fácil, o conhecido, não é o melhor. É por isso que, para a gente galgar a vida, a gente tem que vencer desafios. E isso dá trabalho. Sim, dá trabalho. Mas, no entanto, à medida que a gente vai superando as adversidades, nós subimos de nível. Nós melhoramos nosso nível financeiro, nosso nível intelectual, nosso nível de relacionamento, de amigos, né? Agora, tem que ter um trabalho, um empenho. Não é ficar sentada e esperar que caia no teu colo. Isso aí é vitimismo. Aí assuma o protagonismo da tua vida e pegue as rédeas e dite como você quer. Senão você vai cair naquele velho programa, no software que vem instalado no seu DNA e você vai seguir aquela programação familiar. Lenice, sofrer as mesmas dores, os mesmos problemas. Exato. Você sabe que eu comecei a rir quando você falou de voltar, repetir os padrões, porque é mais fácil. Como eu fiz mudança, então a gente colocou alguns equipamentos um pouco mais modernos. Mas, para usar esses equipamentos mais modernos, a gente tem que ter sabedoria. E aí eu disse, eu quero meu forno velho. Fui fazer um prato no forno, e aquele prato, eu disse, meu Deus, mas isso aqui não assa ou assa demais? Eu quero o meu forno velho de volta. E aí nós começamos a rir, eu e a minha filhada, porque eu disse, aqui está o exemplo. A gente quer aquilo que a gente já conhece. Sim. Aquilo que a gente sabe como vai fazer. Então, se eu quero fazer um bolo no forno velho, eu sei a temperatura, eu conheço o forno, eu sei que ele tem aquele nível de calor. Peguei algo novo, que eu não conheço, é mais moderno, tem mais botões, tem mais funções. Mas para que eu utilize esse novo modelo, eu preciso abandonar o velho. Eu preciso deixar para trás. Mas aí, eu quero? Eu estou pronto? Estou disposta a pagar o preço se queimar o bolo? Porque dá trabalho. O outro você já sabia tudo, mexer. Agora esse não. Você vai ter que ler um manual de instrução, você vai ter que testar, vai queimar alguns bolos, até você pegar a medida ali como se usa. Lenice, é igual quando a gente troca de celular. Troca de celular, principalmente quando é de marca diferente, sair do Android para o iPhone e vice-versa. É tudo diferente, o sistema, os botões. Você fala, eu preferia aquele antigo, porque esse aqui eu não sei onde eu aperto, onde eu entro. Dá trabalho. Mas, em compensação, você está adquirindo um equipamento mais moderno, mais atualizado, vai otimizar a sua vida. Só que o conhecido, o que é familiar, nos causa comodidade. É por isso daquela velha questão que as pessoas não querem sair da zona de conforto. Porque avançar, progredir, evoluir, mudar um padrão, dá trabalho. Dá trabalho. Mas é tão compensador, te leva para níveis muito mais altos. Saia da mesmice e permita-se a subir de nível. Tenha relacionamentos melhores. Abra-se a oportunidade de conhecer pessoas novas, pessoas que estão vibrando num outro nível de consciência e que vão te puxar cada vez mais para cima. Saia da sua zona de conforto, permita-se evoluir financeiramente, permita-se evoluir no seu profissional, nas suas amizades, na sua saúde. Mas para isso, está disposto a pagar o preço? Tudo na vida tem um preço. Isso aí. Juliana, a gente tem a Renata aqui que está dizendo que a gente só consegue curar aquilo que está no nosso consciente.
Às vezes, o nosso consciente impede de olhar o que está no inconsciente e que está causando o resultado que temos. Então, nem sempre você só cura a partir da consciência. Porque a consciência faz você entender o seu problema, saber de onde veio, saber para onde ir, mas por mais que você tenha vontade de mudar, algo te impede. Que é aquilo que está no invisível, que talvez tenha sido excluído. Sim, exatamente, Renata. A trazer para a consciência, a tomada de consciência é algo muito importante na nossa vida, porque ela te traz ter consciência. Mas muitas das coisas que nós fazemos, nós somos movidos 95% pelo inconsciente. Só 5% das nossas ações e atitudes, elas são realmente pensadas a nível consciente. Nós giramos numa programação de 95% do inconsciente. E as constelações familiares, por exemplo, é uma ferramenta que te possibilita trazer a consciência daquilo que está no inconsciente condicionando as suas ações. Muitos desses padrões familiares não só são do seu pai e da sua mãe, mas também influências de avós, bisavós. Aí você vai falar assim, mas eu nem conheci meus bisavós, não sei nem o nome, nem quem são. Mas tem muita coisa ali deles que afeta a sua vida. Não só na sua aparência, porque se você um dia tiver a oportunidade de ver as fotos dos seus bisavós e trisavós, você vai encontrar traços deles em você, porque você os carrega dentro de você, nos seus genes. Você não é só papai e mamãe. Você é o papai e a mamãe do seu papai e mamãe do papai e da mamãe dela também. E vai crescendo. Então, nós somos uma soma de várias gerações. Por isso que a gente fala das transmissões transgeracionais, que elas vão se passando ao longo das gerações, né? Então, assim, já foi comprovado, Lenice, existem experimentos, estudos feitos que terceira e quarta geração de familiares que foram para a guerra começaram a ter sintomas e sonhos referentes à guerra. O que era isso? Eles acessavam essas memórias inconscientes que ficam em torno do nosso DNA. Gente, em volta do nosso DNA existe uma membrana que carrega ali todas as experiências de vida dos nossos antepassados. E existem umas marcas genéticas que de vez em quando são lançadas âncoras e nós acessamos essas memórias. É por isso que de vez em quando a gente entra num quadro de angústia e não sabe o porquê, sente uma tristeza, não sabe de onde que vem aquela tristeza, ou de uma euforia, passa num determinado lugar, né? Ou encontra uma pessoa, uma euforia, uma alegria, que você assim, nossa, eu tô achando estranho, não sei por que eu reagi assim. É uma memória que você acessou. Inclusive, isso é fonte de estudo da epigenética. Epigenética é uma parte da biologia e da genética que estudam o impacto do ambiente externo causando mutações no nosso DNA. E ao fazer essa mutação, a gente transmite essa mutação para as próximas gerações. Então, nós somos também toda a nossa carga genética, mas também das experiências de vidas das gerações anteriores. E aquilo que você traz aqui agora das nossos né, dos nossos avós, bisavós, talvez você que está aqui nos assistindo se pergunte, mas como assim? Eu não estava lá? Quem disse? De onde você veio? De onde veio a sua sementinha? Todas as emoções estão em você. Nas células do seu corpo reverberando. Ah, mas você está ficando doida. Não. É exatamente de lá que você veio. Muitas coisas que você é hoje, eu escrevo isso no meu e-book. A gente está lançando o e-book Os 4 Pilares do Relacionamento Saudável. E é exatamente isso que eu falo lá. Que tudo o que veio antes de você fez de você ser o que você é, quem você é. Muitas coisas de ti vieram de lá. A questão é o que você vai aceitar como bom e manter,
Aquilo que você não precisa mais, você vai descarregar, mas você não vai apagar. Você vai dar um novo sentido. Um novo Mas aí a significado. pergunta é, você quer mudar a sua vida? Você quer ser a geração responsável pela mudança de toda a geração que virá depois de você? Você tem em suas mãos o poder de mudar a história de uma geração inteira que vem depois de você. Lenice, essa sua fala é muito poderosa. Gente, nós temos o poder de mudar não somente a nossa vida, como a vida de toda uma geração. Se lá para trás houve muita dor, muita briga, muitos relacionamentos conjugais, cônjuges brigando, disputando guarda de filho, marido batendo na mulher, mulher brigando com o marido, enchendo a cara. Foi assim? A gente não tem como alterar isso lá para trás. Mas de agora em diante, sim. Nós somos os protagonistas e diretores da nossa vida, do nosso livro. O seu livro, as primeiras páginas escreveram para você. Os seus antepassados escreveram os primeiros capítulos. E os seus pais também, quando você era criança. Você teve que ler a cartilha deles. Mas agora é você o autor desse livro. É você quem escreve o que você quiser. Para você, para o seu parceiro e para os seus filhos e descendentes. E qual é a herança? Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Você já parou para pensar que você tem esse poder em mãos de criar o destino das novas gerações, de assumir o protagonismo da sua vida e dizer exatamente como você quer que sua vida seja? Como que você quer um relacionamento amoroso? O nível de relacionamento que você quer? Tem como você conseguir isso aí sim. Se desvencilhe desses velhos padrões. Se desvencilhe dessas crenças limitantes. Ressignifique. Gente, somos frutos de uma circunstância. Somos. Mas também somos protagonistas da nossa vida. Quando a gente assume as rédeas da nossa vida e decide, determina o que a gente quer para a nossa vida, a gente consegue. Existem duas posturas. Aquele que determina e conquista e aquele que justifica e fica parado no caminho, procrastinando. Qual deles você quer ser na sua vida? Você está sendo hoje. Exatamente. Você pode ser um grande homem, um grande marido, um excelente pai, como você também pode ser uma excelente esposa, uma grande mulher e uma formidável mãe. Basta você querer. Não importa se você não teve isso na sua infância. Isso não determina quem você é. Isso apenas faz você ser essa pessoa com toda essa bagagem de vida. Mas você pode dar um novo significado na sua vida e na vida dos seus filhos e das próximas gerações. Você, mas isso tem um preço. Tem. Tudo na vida tem um preço. Não existe almoço grátis. Tudo tem um preço. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Exatamente. Então, a gente às vezes não muda de vida, não é porque a gente não tem oportunidade ou porque a gente não conseguiu, é porque não teve coragem de assumir seu papel. Faz, tá? É assim, eu não estou falando que é fácil. Em nenhum momento eu falei que é fácil. E aqui não se trata de ser fácil ou difícil. Se trata de ser capaz ou querer desistir, pedir arrego. Porque a gente vê pessoas que passaram o pão que o diabo amassou dando a volta por cima. E se alguém conseguiu, você também é capaz. E se não tiver até hoje alguém que tenha conseguido algo, seja você aquele que vai quebrar o recorde mundial.
Porque em todo esporte, em toda modalidade, existem os limites. E tem aquele ousado que vem e quebra e faz um marco, né? Faz um marco. Então, seja você esse que vai bater um recorde mundial no seu relacionamento e na sua vida. Mas a pergunta é: bater o recorde mundial é o seu desejo? O único recorde mundial que você precisa bater é ser melhor do que você foi ontem. Sim. Não ser igual à sua mãe, nem ao seu pai, nem ser uma mãe igual a sua sogra é com o seu cônjuge. Não é ser um pai melhor do que o seu pai foi. É ser um pai melhor do que você foi ontem. É ser uma esposa hoje melhor do que você foi ontem. Essa é a única vitória que você precisa diariamente. Lenice, posso responder uma pergunta que eu vi aqui, um comentário? Pode. A Cida colocou assim: como conseguir tal determinação? Cida, a primeira coisa que você tem que saber é aonde você quer chegar. Se você não tiver um objetivo traçado, você vai em qualquer lugar é lugar. Não me adianta ter um GPS se eu não colocar a coordenada da onde eu estou e aonde eu quero chegar. Se eu tiver um GPS e não colocar o endereço da onde eu quero chegar, ele não me leva a lugar nenhum. Então, o primeiro passo é determinar aonde eu quero chegar na minha vida. Qual o nível de relacionamento que eu quero para minha vida? Qual o padrão de mulher, de homem que eu quero atrair para minha vida? Qual o meu nível profissional que eu quero galgar? Quanto eu quero ganhar financeiramente na minha vida? E traçar isso, colocar prazo. Aí a gente precisa estabelecer metas na vida. Senão a gente fica à deriva. Qualquer lugar é lugar. Veio um vento, leva para cá. Bate um outro ventinho, leva para lá. E você passa a sua vida à deriva. Só chega num lugar aquele que determina aonde quer chegar. Exatamente. E aí, onde você quer chegar? Se você tiver um papel e uma caneta agora, escreva. Sabe quantas pessoas vão conseguir escrever? Exatamente. Eu lanço o desafio aqui a todos que estão nessa live hoje. Aonde você... Todas as nossas lives têm uma tarefa, Juliana. Né? Ótimo. Então, vocês podem fazer esse exercício. Se quiserem, se sentirem à vontade, podem depois postar, marca mim, marca Lenice, ou se sentirem que é uma coisa muito privada, se quiserem mandar depois para o nosso direct e dividir com a gente, será um prazer. Mas faça esse exercício. E se não quiser também enviar para a gente, não tem problema. O importante é que você faça isso para você determinar aonde você quer chegar. Qual o nível de relacionamento você quer na sua vida? Qual o nível profissional que você quer chegar, quer conquistar? Qual o nível social, financeiro você quer galgar na sua vida? Mas estabeleça isso. Senão você vai passar uma vida deixando o vento te levar. Sopra para lá, sopra para cá. E não reclame. Não reclame do que você colher depois. Porque só aquele que semeia é que vai colher aquilo que plantou. Senão você vai ficar com sobra. E nova pergunta. O que você está plantando hoje? O que você quer colher amanhã? Você não vai colher maçã se estiver plantando uvas. O que você quer colher? Quem planta uva colher laranja. Começa por aí. Então você tem que determinar aquilo que você quer plantar. Por quê? Aquilo vai refletir a sua colheita. Você vai colher aquilo que você semeou. Então, semeie o melhor. Semeie aquilo que você merece, aquilo que você quer realmente para a tua vida. Não se contente com migalhas. Não se contente com as sobras. Assim como no relacionamento. Não fique presa num relacionamento que não te complementa. Um relacionamento abusivo. Um relacionamento em que a outra parte não te respeita, não te ama.
Então caia fora, siga a sua vida e deixa essa pessoa seguir a vida dela também, porque os dois têm direito e merecem ser felizes. E não ficar um empatando a vida do outro. Né? Se permita abrir ao novo, se permita que o outro também tenha uma oportunidade de ser feliz. Porque não é o outro que te faz infeliz, é você que se deixa viver uma vida infeliz. Porque ninguém faz aquilo na sua vida por você. É você que toma as decisões da sua vida. E se seu casamento hoje não está aquilo que você gostaria, pare, reflita, converse, vê se é o caso de um recomeçar. Se vê que não tem jeito e que a outra parte não está disposta, segue sua vida. E ele segue a deles. Ambos merecem ser felizes. E principalmente se tiver filhos. Deixe esses filhos crescerem com um pensamento que vale a pena amar, vale a pena casar, porque tem muita criança que fica traumatizada, se torna adulto e não quer ter relacionamento porque relembra da história que os pais passaram dentro de casa. E não é porque seus pais tiveram um mau relacionamento que significa que você também vai ter. Vai depender da sua escolha. E aí vem aquilo que você está falando da questão da repetição. Os meus filhos estão vendo um relacionamento conturbado. Mas eu, criança, vi o relacionamento conturbado dos nossos pais. E hoje a gente está repetindo o mesmo erro. Brigando na frente dos filhos, diminuindo o pai, diminuindo a mãe, criticando, enxergando os defeitos, rindo, tirando sarro, ao invés de ajudar, dando mais trabalho. Então, hoje eu falo que qual é o motivo que o seu cônjuge tem para voltar para casa? Essa também é uma live, é um tema de live nos próximos dias aí, se você quiser nos acompanhar. Qual é o motivo que ele deu para que você o espere? Qual é o motivo que o seu pai tinha para voltar para casa? Qual é o motivo que a sua mãe dava para que ele esperasse ela? Ou vice-versa. Exatamente. Às vezes criticamos o outro. E você também falava da questão da separação. Casais que vêm de pais separados têm grandes chances de se separarem. Porque eu não posso encontrar um cônjuge melhor que meu pai. Eu preciso provar para o mundo que não é só o meu pai que se separou da minha mãe. Olha o homem que eu arrumei. Me largou com um filho pequeno. Você disse tudo. O pior que meu pai. Você disse tudo, porque aí entra na questão da lealdade invisível. Eu tenho que ser igual a eles, porque se eu não for igual, eu vou estar dizendo que só o meu pai que não presta. Então, o meu marido que não presta também. Aí eu generalizo, todos os homens não prestam. Aí segue um padrão. Mas não é assim, gente. E não é porque você teve um exemplo triste dentro de casa que o seu relacionamento tenha que ser assim. Foi triste? Foi. Então, você tem a oportunidade de fazer diferente. Faça diferente. Você tem sempre essa opção. Agora, se o seu parceiro não está disposto, ele não tem conversa, então reveja esse relacionamento. De repente, deu tudo que tinha que dar. Cada um aprendeu aquilo que precisava ter aprendido com o outro. E está na hora de seguir em frente, numa nova jornada. Só que aí vai dar trabalho. Né, Lenice? Vai dar trabalho, porque vai ser um recomeço. Aí as pessoas fazem o quê? Ah, vai dar muito trabalho. Fica assim mesmo, tá ruim, mas tá bom. Eu já conheço. Aí entra na zona de conforto também. Juliane, coloquei uma pergunta para você responder aqui. Como posso fazer se a outra parte não aceita a minha transformação? Deve ser. Se a pessoa não aceita a sua transformação, o que está acontecendo, Helena? Vocês estão em níveis diferentes. A gente tem um processo evolutivo. E a gente vai evoluindo. Só que isso é uma jornada pessoal, é de cada um. Quando o outro não quer sair na zona de conforto, vai começar a causar desequilíbrios. Porque você está num nível vibracional
intelectual, diferente do dele. É o ato de fazer um convite. Se o outro não está disposto, eu lamento. Agora, eu não vou impedir de seguir a minha caminhada porque você não quer me acompanhar. Aí é o ato de mostrar algumas ferramentas, de conversar, de levar para uma terapia, para que essa pessoa tenha a oportunidade de recomeçar. Agora, se ela fala, eu não quero mudar, eu sou assim, síndrome de Gabriela, sou assim, nasci assim, você sempre assim, aí cabe a você avaliar. Vale a pena continuar nessa relação? Aí é contigo. Sabe, Juliana, eu tenho uma experiência muito interessante de um amigo que se separou da mulher, porque a mulher, ela era uma enfermeira, e ela começou a fazer uns cursos de especialização, e ela se tornou a enfermeira de um tipo de especialidade de cirurgia. Chegou um médico cirurgião na cidade e a convidou para acompanhar ele exclusivamente nas cirurgias que ele fizesse. Uhum. Só que isso fez com que ela ganhasse mais dinheiro, do que o salário maior do que o do cônjuge. Chegou o momento em que o cônjuge ficava em casa com o filho e a esposa viajando pelo Brasil com esse cirurgião. E ele pediu a separação. E eu perguntei, mas por que você não quis crescer junto com ela? Ou é muito melhor você estar ao lado de uma mulher que hoje está crescendo do que você ter uma mulher ignorante do seu lado. Sabe o que ele me respondeu? Você sabe por que eu me separei? Porque é muito difícil para um homem ver a sua mulher crescendo e receber um salário maior. Mas aí ele entrou na zona de conforto, porque isso poderia ser... Ele preferiu deixar ela voar, deixar ela seguir o caminho dela, mesmo amando ela, mas não se permitiu sair da zona de conforto. Mas isso é a sabedoria que ele teve. Sim. Assim... Quantos tem? Aí vai de cada pessoa. Não nos cabe julgar se ele fez certo, se ele fez errado, porque existem muitas coisas além do que a história mostra, do que nós somos capazes de observar externamente, né? Porque aí vem também as histórias familiares, né? Que ele carrega, as crenças, por exemplo, que mulher não pode ganhar mais do que homem, que a mulher não pode evoluir mais do que o homem, isso para ele poderia ser uma afronta, como também poderia ser um grande desafio. Cara, a gente está crescendo de nível financeiro, então já que ela está trabalhando, está ganhando mais, também posso me dedicar a algum tipo de estudo, também posso evoluir, nossa vida vai melhorar. Mas não foi o entendimento dele, né? Uma pena. Mas às vezes, como diz o Jussiel aqui, né? Muitos falam, ele é assim, carinhoso, amoroso. Tá, mas às vezes ser amoroso e carinhoso é o suficiente? Aí é o que eu falo, cada um vai responder. Essa pergunta vai para cada um de vocês. Ter um cônjuge carinhoso e amoroso é o suficiente para você? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Não tem certo. Às vezes vai procurar um cônjuge igual era o pai. Exatamente. O pai foi um esposo extraordinário. Eu vou procurar um homem igual ao meu pai. Sim. Isso acontece muito, das pessoas, eu falei da questão da projeção. Projetar no cônjuge o pai. Ou o pai que teve, ou o pai que não teve também, o pai ausente. Então eu busco nesse marido tudo que eu não tive do meu pai. A atenção, o colo, entendeu? Até assim, eu não vou dizer que é uma regra, mas muitas dessas questões de meninas novas, né, terem relacionamento com homens mais velhos, projeção paterna. Procura ali a figura do pai. Sem dúvida. Ou então uma mulher que procura um homem mais jovem. Então não há nada de errado com isso. Nós não estamos julgando, nós estamos trazendo as causas.
Não, eu não estou entrando no ponto de julgamento, não tem certo nem errado. Eu só estou falando que existe certo e errado. Inconsciente da pessoa. Ela busca o cara mais novo às vezes busca a figura da mãe, a mãe que não teve, muitas vezes. A moça jovem busca a figura do pai, e casos também das mulheres mais velhas buscarem no mais novo o filho que perdeu. Então, ali é uma oportunidade dela tá acolhendo aquele filho que faleceu, de repente, que ela perdeu, que ela abortou. Tem muito disso. A Cida está dizendo aqui também que provavelmente ela deve ter essa consequência do cônjuge não aceitar a transformação. Ela diz assim, Helena, a mim me magoa. Fiz de tudo para ele crescer e ele não quis. O que eu falo, na época eu falei para Helena, quando ela tomou a decisão de separar-se, aprenda nesse relacionamento tudo o que você precisa aprender. Porque se não aprender com este, vai aprender no próximo e vai repetir o mesmo problema, a mesma dor e a mesma dificuldade. Como a Juliana disse no início, você atrai semelhante, igual. Semelhante, Então, assim, resolva suas pendências com seu cônjuge atual e aprenda. Faça dessa relação uma verdadeira aula, uma escola de vida, para que você, numa outra oportunidade, se for o seu caso de um outro relacionamento, você venha como um cálice vazio, entendeu? E não traga aquele excesso de conteúdo inconsciente de todos os seus relacionamentos e achando que o outro vai ser igualzinho o seu falecido ou o seu ex, porque senão você está projetando a relação anterior. E se dê a oportunidade de amar e ser amada e de fazer o outro também feliz. Porque a gente também não tem que ser egoísta e só pensar na gente. Temos sim que pensar na gente. Mas também não esquece que o relacionamento são dois, né? O relacionamento não é um só. Eu amo tanto e meu amor me basta. Não. Tem que ter a troca. Tem que ter um equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca, senão essa relação fica descompensada e não vai trazer felicidade. A Cida está dizendo aqui, como consertar essas pendências para que não haja repetição? Eu sempre trabalho nessa área com assim, o primeiro passo é você olhar o que está repetindo. Sim. Se você não tomar consciência do que está repetindo, como você quer limpar? Você só vai limpar a sujeira da sua casa que você vê. Aquela que você não vê, ela vai ficar escondida. Sim, Cida. Tem lugares que você não olha nunca. E quando olha, é fazer vamos botar um exemplo assim, é fazer uma faxina na casa. Não é simplesmente dar uma varridinha, é uma faxina, levantar tudo, movimentar a cadeira de lugar, levantar os tapetes, que aí você vai ver o quanto tem de pó escondido debaixo daquele tapete, entendeu? E identificar esses padrões. Identificando isso, você começa a analisar como é que era o casamento do seu pai e da sua mãe, como é que era a relação deles, o que você está fazendo que é igual. E procure também saber da história de vida dos pais do teu cônjuge. Será que ele não está repetindo o que ele estava vendo a mãe e o pai fazer? Porque muitas vezes você não está repetindo o padrão dos seus pais, mas o seu cônjuge está repetindo o padrão dos pais dele. Então você tem que investigar dos dois lados. Não é só a sua história, é a sua história e a história dele. E conversar. Você já parou para observar que você está fazendo igualzinho seu pai, que você comentou tanto, que não gostava, que seu pai maltratava sua mãe, era grosso com ela. Você está vendo que você faz a mesma coisa comigo? Você já parou para observar isso? Uma conversa de boa, entendeu? Trazer a consciência. Por quê? A gente faz isso de forma inconsciente, não percebe. É tão automático, sai, que você não percebe. Então, às vezes, o falar do outro, o fazer essa tomada de consciência é que vai caindo a ficha. É exatamente isso. Mas, Juliana, nosso tempo está acabando. Vamos finalizando aqui com o Jussiel, falando, muitos falam com o meu cônjuge que depois de casarmos eu vou mudar. A questão de carrinho, companheirismo, querer ficar junto, conversar, mas os maridos delas acabam mudando ou será que não mudaram? Não entendi.
Muitos falam que o cônjuge, depois que casa, vai mudar. Em questão de carinho, companheirismo, querer ficar junto e conversar. Muito, pois, os maridos delas mudaram. Não sei de quem que ele está falando, mas a maioria não muda. Eu vou te dizer o seguinte, as pessoas são aquilo que elas são. Se a pessoa fala que vai mudar depois que casar, depois que casar eu vou sossegar, eu vou parar de ir pra farra, balela. Ninguém muda porque casou. A pessoa muda porque está a fim de mudar. Não é um anel que você coloca no dedo, não é o sim na frente do padre que vai fazer você mudar. Como também aquela pessoa que era carinhosa, que depois que casou deixou de ser, né, pelo relato, será que ela era tão carinhosa assim? Ou você que estava apaixonada, tão vivendo uma ilusão, um conto de fadas, que nunca se percebeu que aquele seu príncipe sempre foi um sapo? Exatamente, ó. A Cida está perguntando se vai continuar a nossa live outro dia. Como eu falei no início, quando nós estávamos falando em off, quando a gente começa a falar, 60 minutos eles não passam, eles decolam. Lenice, ó, a gente vai parar com essa live por hoje, por vários motivos, mas agradecemos o interesse de vocês, mas nada impede, né, Lenice, que outro dia a gente retome uma live, até porque a gente se adora esse bate-papo aqui que sempre rende muito, e voltamos numa nova live em breve para vocês. Isso aí, vamos continuar assim, com certeza. E, Cida, se você quiser continuar acompanhando a jornada SOS Casais em Apuros, nós teremos uma live na próxima quinta-feira novamente. Então, espero você e convide seus amigos, que é mais ou menos neste nível, todas as lives com muito conteúdo explicando os seus porquês, as suas dores, de onde vem e por que você vive essa repetição de histórias, consciente ou inconsciente. Lenice. Então, a próxima live, vejo você aí, Cida, novamente. Com certeza, esperamos todos vocês. Gratidão pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui contigo. Agradeço a presença de todos. Para aqueles que ainda não me seguem, Juliane Lattanzi à disposição de vocês, trazendo tudo a respeito do impacto da vida dos nossos familiares, dos nossos relacionamentos, do nosso financeiro, da nossa vida profissional e da nossa saúde. Então, gratidão, Juliana, minha linda, por ter aceito o convite. Obrigado para você que esteve na nossa live. Se não ainda está no nosso grupo do WhatsApp, na bio do nosso WhatsApp, no nosso Instagram, tem o link para você estar entrando. Então, pessoal, entra lá, entra no grupo, porque tem um monte de informação que rola lá que vocês não veem por aqui, hein? Inclusive o resumo da live. Então, se você quer participar, inscreva-se no nosso Telegram. Lá fica armazenado o resumo de todas as lives, até porque se você entra hoje, o conteúdo está lá. Então, para que você venha fazer parte dessa história, se inscreva na bio. Sinto muito pela minha voz no Instagram ter ficado duplicada, mas se você quer assistir de novo essa live, ela está no YouTube. Siga a Lenice Reiner, siga você mesmo. Então, comece a viver uma nova vida. Gratidão para você que esteve aqui, mas muito mais para nossa anfitriã aqui, convidada da noite, que realmente aceitou o convite de estar aqui. Beijo grande. Beijo de luz para você. Eu vou desligar primeiro no YouTube.